Dando continuidade à nossa aula sobre hipertensão e atenção primária, nós vamos agora para os fármacos de segunda linha no nosso manejo farmacológico, tá certo? Nós temos outros diuréticos, os alfa-2 agonistas, os alfa-1 bloqueadores, os vasodilatadores, os inibidores diretos da renina e inibidores adrenérgicos periféricos, tá certo? São medicações de segunda linha. Portanto, estão indicados como terceira ou quarta medicação no nosso esquema farmacológico, tá certo? Outros diuréticos, nós temos os diuréticos de alça, nós temos os diuréticos poupadores de potássio, tá certo? Os mais comuns do nosso uso do dia a dia é a furosemida e a espironolactona. São os que costumam estar presentes na nossa farmácia, na nossa unidade de saúde. A furosemida, ela tem uma posologia de 1 a 2 vezes ao dia. Lembrando que a preferência é que a posologia dela seja de 2 vezes ao dia, não depois das 17 horas, para que o paciente não tenha noctúria, certo? Mas porque a furosemida às vezes dá um aumento pressórico de rebote, ok? Eles são mais indicados em doença renal crônica, eles têm os mesmos efeitos adversos dos tiazídicos, só que aumentados. Mas eles são excelentes sintomáticos naquele paciente com insuficiência cardíaca congênita, certo? E a espironolactona, certo? Ela é um diurético poupador de potássio. É uma medicação que tem uma posologia também flexível, uma janela terapêutica flexível, uma posologia acessível, mas tem como efeito colateral importante a diminuição da libido, a ginecomastia, câimbras, náuseas, mas costuma ser uma medicação normalmente aplicada como quarto fármaco, certo? Entre os outros diuréticos, quais são as informações importantes que você tem que saber sobre os outros diuréticos? Os efeitos adversos mais comuns dos de alça são os mesmos dos tiazídicos, dos poupadores de potássio, é alterações do paladar, é aquela conhecida boca amarga, é a mesma da metformina, é outra medicação que causa muito, tá certo? Alterações cutâneas também são comuns dos poupadores de potássio. Contraindicações relativas, os de alça, é nefroleptise, e os poupadores de potássio é aquele paciente que tem doença renal crônica não dialítica, porque ele já tem por si só uma tendência de fazer hipercalemia. Com contraindicação absoluta, os de alça, anuria, porque o paciente não está urinando, não tem por que fazer diurético, certo? E os poupadores de potássio, a hipercalemia, com a insuficiência renal aguda, injúria renal aguda, anuria ou doença de Edison, certo? Que ela já causa uma hipercalemia por si só. Quais são as indicações mais comuns desses outros diuréticos, tá certo? Que não os tiazídicos. Os de alça são aqueles pacientes que apresentaram crise hipertensiva, ou aqueles pacientes que têm insuficiência renal, injúria renal aguda, doença renal crônica, tá certo? Ou aquele paciente que tem um edema não cardiogênico, por exemplo, uma cirrose. E os poupadores de potássio, eles trabalham combatendo a hipercalemia de outros diuréticos, principalmente o tiazídico. Ele costuma ser a quarta droga na hipertensão resistente e naquela hipertensão associada a um hiperaldosteronismo primário, ou seja, que existe uma hipocalemia associada, ela é uma droga de escolha, ok? Em doses mais altas. Vamos agora para os alfa-2 agonistas centrais, certo? As medicações de ação central. Nós temos a metildopa, que é de uso muito mais comum. Nós temos a clonidina. Tem aqui outros exemplos, certo? Mas que são poucos estudados e poucos aplicados na nossa rotina médica, certo? Principalmente a metildopa, que é importante saber que é um antihipertensivo de escolha na gestação. Bem estabelecido, seguro, ok? Tem uma posologia incômoda, de 2 a 3 vezes ao dia. Não adianta prescrever metildopa uma vez ao dia, mas que tem uma janela terapêutica até considerável. E a clonidina é uma medicação que ela tem efeitos adversos, ela causa uma hipotensão bem importante, tá certo? É uma medicação mais utilizada em crises hipertensivas, ok? É preciso muito mais cautela, mas normalmente é usado naquele paciente mais em crises, em urgências e emergências, do que tipicamente na nossa atenção primária, ok? Os efeitos adversos mais comuns, a metildopa, tontura, sedação, edema,
Há uma síndrome lupus-like, uma síndrome lupus-like, com febre, anemia neolítica, galactorreia, disfunção hepática, positividade para teste reumatológico, isso é importante também, o tidópata, certo? Contraindicação não relativa, não gestante, porque existem medicações que têm menos efeitos adversos, mais potentes, melhores de utilizar do que a metidopa. E contraindicação absoluta é uma hepatopatia, né, aumento de transaminases hepáticas e o uso de inibidores da monoaminoxidase, que é um antidepressivo, uma classe de antidepressivo em desuso. Os alfa-1 bloqueadores, não são os beta-bloqueadores, os alfa-1 bloqueadores, eles são bem mais estabelecidos na hiperplasia prostática benigna, certo? Mas naquele paciente que tem hiperplasia prostática, que tem uma hipertensão, você fazer o tratamento com doxazosina ou prazosina acaba que vai ajudar nas duas coisas, ok? Mas de uma maneira geral, eles não são indicados como tratamento isolado para hipertensão, ok? Efeito adverso mais comum e é bastante comum, bastante conhecido, é a hipertensão ortostática, tá certo? Como contraindicação absoluta, nós temos os cálculos na bexiga, congestão urinária em trato superior e infecção crônica do trato urinário, porque ele causa uma estase urinária, ok? Nós temos os vasodilatadores diretos, a hidralazina e o minoxidil. O minoxidil, ele causa exortismo e ele é usado topicamente também para tratar calvície, certo? Então ele não tem um uso muito comum para hipertensão, mas a hidralazina tem, certo? Posologia mínima de 2 vezes ao dia. É uma draga e não tem suco. Dentre os efeitos adversos mais comuns da hidralazina, principalmente, é uma cefaleia, flush, né, um rubor da face, um ataque cardíaco reflexa e síndrome lupus-like. Contraindicações relativas é o lupus, né, porque ela faz uma síndrome lupus-like, e o hipertireoidismo. Como contraindicação absoluta, tireotoxicose com repercussão cardíaca e aneurismas são importantes porque são vasodilatadores, né, a fragilidade do vaso. Inibidores da renina, e é o único que compõe essa classe, é o alisquireno, certo? É o único da classe, ele é uma medicação relativamente segura, né? Tem efeitos adversos muito raros, tem uma posologia simples, de uma vez ao dia, mas não é de uso comum na prática clínica, ok? E a reserpina, que é outra medicação também, que ela só é presente em associação, portanto, né, de uso muito comum da nossa prática clínica na atenção primária, mas que é importante saber, ok?